foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, versículo 5. Essas palavras foram escritas há quase 2000 anos. Mas e se eu te dissesse que nos últimos 6 anos testemunhamos o desenrolar dessa profecia de forma mais clara do que qualquer outra geração antes de nós? 42 meses, 3 anos e meio. O período exato que vivemos sob um estado de exceção global sem precedentes na história da humanidade. Hoje vamos desvendar Apocalipse 13, não com teorias abstratas, mas aplicando cada versículo ao mundo real, aos eventos que você viveu, às decisões que você foi forçado a tomar. Se você tem ouvidos, ouça. Antes de mergulharmos nos últimos 6 anos, precisamos entender o que Apocalipse 13 está realmente descrevendo. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão, não uma alegoria vaga, mas uma descrição precisa de um sistema de controle global que surgiria nos últimos dias. A estrutura é clara. Primeira besta, um poder político governamental global. Segunda besta, um poder propagandístico religioso, que serve à primeira. Imagem da besta, uma representação tecnológica desse poder. E a marca da besta, um sistema de identificação e controle econômico. Por séculos, estudiosos da Bíblia tentaram identificar essas entidades. Império Romano, Papado Medieval, Hitler, Stalin, mas talvez estivessem olhando no lugar errado. Talvez não fossem pessoas específicas, mas sim sistemas. E talvez esses sistemas tenham se manifestado de forma mais clara entre março de 2020 e agosto de 2023 do que em qualquer outro período da história. 42 meses. Exatamente. Vamos ler o texto bíblico. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Março de 2020. O mundo para. Em questão de semanas, algo sem precedentes acontece em dezenas de países. Simultaneamente implementam as mesmas medidas. Lockdowns, toques de recolher, fechamento de fronteiras, suspensão de liberdades constitucionais. Quem coordenou isso? A Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia. E como dominós, governos ao redor do mundo obedeceram orientações centralizadas. Conte comigo. Março de 2020. Início da emergência global. Agosto de 2023. Fim oficial da emergência declarada pela OMS. 42 meses. 3 anos e meio. Coincide. NCA. Poder sobre toda a tribo, língua e nação. Pense nisso. Pela primeira vez na história, um único organismo internacional exerceu autoridade simultânea sobre praticamente todo o planeta. Não através de conquista militar, mas através de emergência sanitária. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Enquanto cassinos e lojas de bebidas permaneciam abertos em muitos lugares, igrejas foram fechadas à força, pastores presos por realizarem cultos, fiéis multados por cantarem louvores. No Canadá, pastores foram arrastados de seus púlpitos. Na Austrália, cristãos foram presos por orarem em público. Na França, celebrações religiosas foram proibidas enquanto protestos políticos eram permitidos. Guerra aos santos. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A maioria se curvou. Obedeceu, sem questionar. Aceito cada decreto. Não importa quão absurdo, por medo, por conveniência, por pressão social. Mas alguns resistiram. Essa é a primeira besta. Não uma pessoa, um sistema, um aparato de governança global, que por 42 meses exerceu poder sem precedentes sobre a humanidade. Mas esse poder precisava de um rosto de legitimidade, de propaganda. Entre a segunda besta. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão. Note a descrição. Parece um cordeiro, mas fala como dragão. Aparência de mansidão, de bondade, de preocupação. Mas a mensagem é de controle, medo e destruição. Fique em casa. Salve vidas. Confie na ciência. Os não vacinados são uma ameaça. A vacina é segura
e eficaz. Essas frases foram repetidas incessantemente, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. A segunda besta não governa diretamente. Ela faz propaganda do governo. Ela legitima. Ela convence a população a adorar, a obedecer, sem questionar. A primeira besta. Pense em quantas vezes ouviu. Confie nas autoridades sanitárias. Não faça sua própria pesquisa. Questionar é perigoso. E quem questionava era silenciado. Médicos com décadas de experiência, censurados. Cientistas renomados, banidos das plataformas. Jornalistas investigativos, desmonetizados. Mas a segunda besta não era apenas a mídia corporativa. Era também o establishment religioso comprometido. Líderes religiosos, mundialmente reconhecidos, chamando a injeção experimental de ato de amor. Negando comunhão aos não vacinados. Exigindo passaportes sanitários para entrar em templos. Aparência de cordeiro boss de drag. Entenda a hierarquia. A primeira besta, governança global. Emite os decretos. A segunda besta, mídia mais establishment científico-religioso, convence a população. E juntas, elas criam algo ainda mais sinistro. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. À vista dos homens. Os grandes sinais. Estatísticas manipuladas, modelos catastróficos, previsões apocalípticas, 2 milhões morrerão. O sistema de saúde entrará em colapso. Variante X é a mais mortal. Fogo descendo do céu. Terror constante transmitido 24 horas por dia. E funcionou. A população foi hipnotizada pelo medo. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Porque essas duas bestas estavam prestes a criar algo que ganharia vida própria. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse. Uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Fizessem uma imagem. Por 2000 anos, comentaristas bíblicos se perguntaram como uma imagem poderia ganhar vida, como poderia falar, como poderia ordenar execuções. 2020 nos deu a resposta, e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Aplicativos, sistemas de identificação digital, inteligência artificial, QR codes. A imagem não é uma estátua, é uma representação digital do poder do Estado. E ela ganhou espírito, ganhou autonomia, inteligência artificial, capacidade de decisão. Ela fala através de notificações, através de alertas. Seu passe expirou. Se esteve próximo a um caso positivo, acesso negado. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Morte literal? Em alguns casos, sim. Pessoas morreram por serem impedidas de tratamentos médicos, sem passes sanitários. Mas principalmente, morte social, morte profissional, morte econômica. Enfermeiras com décadas de serviço, demitidas. Professores expulsos a militares, desonrados. Atletas impedidos de competir, tudo porque não se curvaram diante da imagem. Veja a perfeição sinistra do sistema. Governos, primeira besta, criam a exigência. Mídia e establishment, segunda besta, convencem a população. Tecnologia, imagem da besta, executa automaticamente. Ninguém precisa dar ordens diretas. O sistema funciona sozinho. Um funcionário de restaurante não decidiu te excluir. O aplicativo simplesmente mostrou vermelho. Ele só seguiu o que a máquina disse. Verde, você é obediente. Entre. Vermelho, você é dissidente. Fique fora. A imagem da besta ganhou vida. E ela fala. E ela mata, socialmente, aqueles que não a adoram. Mas isso foi apenas o ensaio. Porque o objetivo final nunca foi controlar apenas quem entra em restaurantes. Era controlar quem pode comprar e vender. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Leia novamente, devagar. Ninguém possa comprar ao vender por séculos. Isso parecia impossível. Como controlar toda a transação econômica? Como marcar cada pessoa? Mas então, veio a era digital. França, verão de 2021. Impossível entrar em supermercados sem o passe sanitário. Itália, Green Pass, obrigatório para trabalhar. Sem ele, sem salário, sem comprar comida.
Canadá, impossível embarcar em trens ou aviões sem comprovante. Efetivamente, prisão no próprio país. Austrália, impossível cruzar fronteiras estaduais. Pessoas impedidas de verem familiares morrendo. Ninguém possa comprar ou vender. Isso não é profecia futura. Isso aconteceu. Você viu. Talvez tenha vivido mão direita ou testa. A mão direita, onde você segura seu smartphone. Onde está seu relógio inteligente. Onde eventualmente estará seu chip implantável. A testa. Reconhecimento facial. Biometria. Sistemas que identificam você pelo rosto. Não é literal? Não é literal. Talvez não precise ser. A profecia descreve a função, identificação constante e controle de transações. E agora, em 2025, para onde estamos indo? Moedas digitais dos bancos centrais. CBDC, o Banco Central Europeu, o Federal Reserve, o Banco Central do Brasil. Todos desenvolvendo moedas digitais programáveis. Deixe isso penetrar. Dinheiro que pode ser programado para expirar, para só funcionar em certos estabelecimentos. Para ser bloqueado se você expressar opiniões erradas online. Para ser condicionado a comportamentos específicos. Lembra-se de fevereiro de 2022? Justin Trudeau, no Canadá, congelou as contas bancárias dos manifestantes do Comboio da Liberdade. Sem processo, sem julgamento. As pessoas acordaram um dia e simplesmente não conseguiam mais acessar suas economias. Tudo porque doaram $50 para um protesto pacífico. Este não foi um evento isolado. Foi um teste. Desde então, a estrutura tem sido montada, peça por peça, bem diante dos nossos olhos. O PayPal ameaçou multar usuários por desinformação. Bancos ao redor do mundo estão fechando contas de dissidentes políticos. Plataformas de crowdfunding bloqueiam campanhas de pessoas que simplesmente têm a opinião errada. Eles estão construindo um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem a aprovação deles. Uma emergência global estabelece o precedente para o controle total. Os passaportes digitais normalizam a identificação constante e o rastreamento. A exclusão social dos dissidentes mostra as consequências de não obedecer. As moedas digitais de Banco Central, a CBDC, darão ao Estado o poder de controlar cada transação que você faz. E a inteligência artificial, junto com a vigilância em massa, automatiza a aplicação de todas essas regras. Cada peça está sendo colocada no seu lugar e já está funcionando. A pergunta não é mais se a marca da besta virá. A pergunta é, ela já está aqui. E você percebeu? Apocalipse 13 diz: aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Na numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição divina. Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia. O número 6 é o número do homem, criado no sexto dia, sempre aquém da perfeição de Deus. 6, 6, 6. Não é apenas um 6, mas 3. Uma trindade imperfeita. A tentativa do homem de ser como Deus, mas sempre falhando. E os cálculos específicos. Alguns notaram que em certas gematrias, um sistema antigo de atribuir valores numéricos a letras, a palavra corona soma valores que se relacionam com 66. Outros apontam para patentes de tecnologia. A Microsoft registrou a patente RUO 202.006.0606, um sistema de criptomoeda que usa dados de atividade corporal. Veja o número da patente: 060.606. Coincidência? Lembre-se do fique a 6 pés de distância. Talvez sejam apenas coincidências, ou talvez sejam sinais, mas talvez o número em si não seja o mais importante. Talvez o crucial seja o sistema, a função, o controle. Aquele que tem entendimento, calcule. O cálculo aqui não é apenas matemático, é discernimento. É sobre reconhecer o sistema quando ele se manifesta. E ele já se manifestou. No meio de toda essa descrição sombria, há 2 versículos que a maioria das pessoas ignora. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Perceba o que não está escrito aqui. Não diz, aqui está a revolta dos santos. Não diz, aqui está a guerra dos santos. Diz a paciência e a fé. Durante os últimos anos, milhões de pessoas resistiram, não com violência ou ódio, mas com paciência e fé. Perderam empregos, mas não perderam sua integridade. Foram excluídos socialmente, mas não
se curvaram. Quando fecharam as igrejas, eles cultuaram em casa. Quando proibiram reuniões, encontraram-se em segredo. Quando exigiram conformidade, eles escolheram Deus. E a promessa: se alguém leva em cativeiro irá. Aqueles que implementaram este sistema de controle, que aprisionaram pessoas em suas próprias casas e destruíram vidas, eles mesmos serão julgados. E já está começando. Documentos estão sendo revelados. Mentiras estão sendo expostas. Investigações estão sendo abertas. A verdade está vindo à tona, lentamente, mas está. A profecia de Apocalipse 13 não termina em desespero. Ela termina com um chamado, a identificação e preparação. Aqui há sabedoria para reconhecer o sistema. Aqui está a paciência para resistir. Aqui está a fé dos santos para perseverar. Então, se tudo isso é verdade, se realmente testemunhamos o início do cumprimento de Apocalipse 13, a pergunta que fica é: e agora? Primeiro, não entre em pânico. A profecia não serve para nos assustar, mas para nos preparar. E a preparação começa com o discernimento. Não aceite narrativas prontas que te entregam. Questione tudo. Pesquise por si mesmo. Compare o que você vê no mundo com as escrituras. A segunda besta, descrita no Apocalipse, trabalha através do engano. A única defesa contra o engano é a verdade. Busque fontes diversas de informação. Leia os documentos originais. Não terceirize o seu pensamento para ninguém. Este é o momento de fortalecer sua fé e sua capacidade de ver claramente. A sabedoria não é apenas conhecimento, é a aplicação correta dele. Prepare-se, não com medo, mas com entendimento. O segundo passo é fortalecer comunidades. O sistema isola para controlar. A sua resistência está na comunidade. Conecte-se com pessoas de fé. Construa redes de apoio mútuo. Nos tempos difíceis que podem vir, você precisará de outros. Terceiro passo: reduza a dependência digital. Use dinheiro físico sempre que possível. Aprenda habilidades práticas. Cultive algum alimento, se puder. Não é paranoia, é prudência. Quanto mais dependente você for do sistema digital, mais vulnerável estará ao controle. Quarto passo: trace linhas claras. Antes da próxima crise, e haverá outra, decida onde estão seus limites. O que você não fará. Não importa a pressão. Onde está sua linhal? Na areia? Escreva Anseha. Específico, porque na hora da pressão, convicções vagas evaporam. Quinto passo: prepare-se espiritualmente. Acima de tudo, acima de qualquer preparação física, prepare seu coração. Apocalipse 13 não é sobre sobrevivência física, é sobre fidelidade espiritual. Milhares através da história escolheram perder tudo, até a vida, em vez de negar Cristo. Você está preparado para ser excluído economicamente? Para ser ridicularizado socialmente? Para perder conveniências? Essas não são perguntas retóricas, são decisões reais, que você pode ter que tomar nos próximos anos. Mas aqui está algo que os pregadores da desgraça esquecem. Apocalipse 13 não é o fim do livro. Há ainda Apocalipse 14, 15, 16, até o 22. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A besta recebe poder por um tempo limitado, 42 meses, um período, uma temporada. Mas o reino de Deus é eterno. O sistema de controle global, temporário. O sofrimento dos santos, temporário. A aparente vitória do mal, temporária. A vitória final já foi conquistada. No Calvário, no túmulo vazio. Então sim, vivemos em tempos proféticos. Sim, o sistema descrito em Apocalipse 13 se manifestou de forma sem precedentes. Mas não vivemos sem esperança. E mesmo agora, vemos fissuras no sistema. Países voltando atrás. Pessoas acordando, verdades emergindo. A besta ruge alto, mas seu tempo é curto. E ela sabe disso. Apocalipse 13, versículo 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Você ouviu hoje. Você viu os paralelos. Você reconheceu os eventos. A questão não é mais: isso vai acontecer? É: o que você fará agora que está acontecendo? Nos últimos 6 anos, você viveu o Apocalipse 13 desenrolando-se diante de seus olhos. Um poder global, exercendo autoridade por 42 meses. Guerra contra os santos. Igrejas fechadas. Fiéis perseguidos. Propaganda coordenada apresentada como bondade. Tecnologia ganhando vida e poder de exclusão. Sistemas impedindo compra e venda sem conformidade. Identificação digital na mão e no rosto. Não foi como imaginávamos. Não veio com um anúncio dramático. Não teve trilha sonora apocalíptica.
Veio como saúde pública, como segurança, como bem comum, e é exatamente por isso que a profecia avisa. Aqui, a sabedoria. Porque o engano seria tão sofisticado que até os eleitos poderiam ser enganados. Milhões foram. Pessoas boas, pessoas sinceras, porque confiaram nas vozes erradas. Mas você, agora, não tem essa desculpa. O sistema não desapareceu. Ele apenas recuou. Está se reorganizando, se aperfeiçoando. Já falam de lockdowns climáticos, de moedas digitais, programáveis, de hits, biométricos globais, de próximas pandemias. A infraestrutura está pronta. As ferramentas estão testadas. A população já foi condicionada. Na próxima crise, e haverá uma próxima crise, o sistema voltará mais forte, mais sofisticado, mais difícil de resistir. Então eu pergunto a você: você se curvará quando exigirem a próxima conformidade? Você entregará sua liberdade pela promessa de segurança? Você adorará a besta, obedecendo sem questionar? Ou você dirá: não, Apocalipse 13 não termina com "e todos foram destruídos"? Termina com: aqui está a paciência e a fé dos santos. Santos que perderam tudo, mas mantiveram a integridade. Santos que foram excluídos, mas não negaram a verdade. Santos que sofreram, mas permaneceram fiéis. E no final, no Apocalipse 21, esses são os que herdam a nova terra. Não os que se conformaram, não os que obedeceram por conveniência, mas os que permaneceram fiéis, não importa o custo. Então sim, Apocalipse 13 se cumpriu diante de nossos olhos nos últimos 6 anos. E sim, o pior ainda pode estar por vir. Mas também é verdade que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A besta tem poder por um tempo, mas Cristo reina eternamente. O sistema pode controlar sua economia, mas não pode tocar sua alma, a menos que você permita. Eles podem tirar o seu emprego, podem tirar o seu acesso, podem tirar a sua conveniência. Mas existe uma coisa que eles não podem tirar de você: a sua fé, a não ser que você a entregue. Como está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você acabou de ouvir. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer? Se este vídeo de alguma forma abriu seus olhos, compartilhe-o, não com a intenção de espalhar medo, mas para espalhar discernimento. Porque a profecia não nos foi dada para nos paralisar com terror. Ela foi dada para nos equipar com sabedoria. E aqui a sabedoria. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Estude as Escrituras por si mesmo. Não confie cegamente em ninguém, nem mesmo em mim. Verifique tudo o que você ouve, confrontando com a palavra de Deus. Conecte-se com outros crentes que também buscam discernimento. Você não foi feito para atravessar o que está por vir sozinho. A comunhão é essencial. Prepare-se, tanto na prática quanto espiritualmente. Mas acima de tudo, prepare o seu coração. Porque a marca da besta não é apenas um chip, um QR Code ou uma tecnologia qualquer. É, fundamentalmente, uma escolha. A escolha de a quem você vai adorar, a quem você vai obedecer, sem questionar. Será o sistema do mundo que exige a sua conformidade total? Ou será o Deus que anseia pela sua fidelidade? O livro de Apocalipse, no capítulo 13, nos mostra em detalhes como esse sistema vai funcionar. Mas logo em seguida, no capítulo 14, ele nos mostra aqueles que resistiram, aqueles que permaneceram firmes. Eu sei de que lado eu quero estar. E a Bíblia nos dá a chave. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer os sinais dos tempos. Que Ele nos dê coragem para resistir à pressão do mundo. E mais importante, que nos dê fé para perseverar até o fim. Como Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A nossa esperança não está neste mundo, mas na promessa daquele que venceu o mundo. Obrigado por assistir. Fique firme e que Deus te abençoe.